Aconteceu ontem no Centro Artístico Cultural da UEPB a apresentação do espetáculo Fia. Em cena, duas personagens abordam o universo feminino, refletindo experiências, afetos e liberdade. Saiba um pouco mais agora. A gente não tem manual dizendo qual é o caminho. Quero saber se tem outro caminho. O processo surgiu a partir de uma necessidade mesmo que foi vendo de mulheres entrarem nesse campo artístico, que por mais que já tenham grandes encenadoras, grandes diretoras, grandes dramaturgas, ainda é um campo muito dominado por homens, né? E aí foi um processo que a gente quis trazer majoritariamente mulheres e a gente conseguiu. Nossa equipe é composta por 11 mulheres e a gente quis contar a história dessas mulheres que são tão silenciadas historicamente, né? São muito colocadas no palco, mas com a voz masculina dizendo. Então a gente quis muito trazer essas histórias que foram surgindo, tanto minhas como da outra atriz, que é a Regina Albuquerque, que está em cena comigo. E a gente foi construindo essa narrativa que é muito autoficcional e entra muito também da dramaturgista, que é a Ana Marinho, que ela faz todo fio da costura desse espetáculo dramaturgicamente. O público ele vai conseguir ver muito um aspecto de memória. É um espetáculo ficcional, então fala muito do íntimo e nesse íntimo a gente fala muito do coletivo. Então são histórias que são muito abrangentes e que você consegue se encontrar dentro dessas histórias. Então o fato do fazer, costurar, o tear, fazer o fio mesmo da trama é muito feminino, né? Então a gente quis trazer essa questão de... A mãe de Regina bordava, ela fazia lençóis belíssimos. E aí começou a trazer essa questão feminina, do ato do feminino de fiar, né? E aí, a partir daí, foram surgindo as histórias trágicas, porque normalmente as mulheres em histórias são sempre colocadas como objetos ou trágicos ou de modo a conseguir alguma coisa. Então, as moiras entram muito aqui, você tem mitos como Penélope, da Odisseia, você tem mitos também como Antígona. Então, é uma mistura de memórias do íntimo, do coletivo, mas você também vai ter os gregos clássicos que permeiam esse espetáculo aos poucos. A Luísa, ela tinha um propósito de trabalhar com histórias que tocassem principalmente mulheres, não só, mas principalmente mulheres. E quando ela escreveu o projeto, ela me chamou e falou: você toparia entrar para a gente estruturar uma dramaturgia? Eu falei: topo. E a gente fez de tal forma que fizemos com que o protagonismo feminino aparecesse não na cena, não só na dramaturgia, mas também na técnica. Nós tivemos maquiadoras, nós tivemos uma iluminadora que deu um workshop, nós temos o pessoal da contrarregragem, fotografia, sempre mulheres, né? E começamos o processo pelas nossas memórias, coisas que, como a minha diferença de idade, a diferença de Luísa para mim, como se ela poderia ser minha filha tranquilamente, e eu tenho uma filha e ela tem uma mãe. E quais eram os atritos que tinham nessas relações maternais, né, e filiais. E a gente começou a conversar sobre isso e a escrever e a produzir corpo e texto. A Ana Marinho, muito gentilmente, muito graciosamente, entrou para fazer o dramaturgismo dessa estrutura. E quando a gente procurou alguém para fazer a música que casasse com esse pensamento, encontramos Tânia, que é uma musicista e que também ela gosta de experimentar. Então, todas nós fomos experimentar dentro das suas artes como juntar esses saberes e essas necessidades de se falar.